Salve, salve, minha gente! Tudo bem com vocês? Tudo bem por aqui, hein? Sei que vocês não perguntaram, mas aqui tá tudo bem, tá? A aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a filosofia renascentista, tá? Espero que vocês tenham muita atenção, que nós estamos falando mais ou menos da transição da Baixa Idade Média para a Idade Moderna. Se você não sabe como que a filosofia chegou até aqui, veja os outros vídeos também sobre a filosofia grega, sobre a filosofia medieval, que são importantes também para a formação, tá? Tá tudo aqui no canal. Antes, curte o vídeo aí, fortalece os nossos, né? E também se inscreva no canal e já deixa o seu comentário aí para falar o que você acha de filosofia ou então de filosofia renascentista daquilo que você sabe. Vamos nessa? Bom, pessoal, quando a gente fala de filosofia renascentista, nós precisamos entender esse período histórico que é singular na história mundial, na história geral, né? A Europa está passando por um processo totalmente novo, que é uma disputa entre dois grupos sociais muito distintos, que era a nobreza de um lado e a burguesia de outro. A nobreza, pessoal, ela tem uma forma de encarar a realidade pautada na tradição, pautada na religiosidade, pautada na herança, pautada na propriedade da terra. A riqueza dela e todo o status construído em torno da nobreza é pautado, obviamente, naquilo que ela consegue extrair de tributos dos servos, dos camponeses. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que a nobreza, no fundo, tem uma vida que olha para trás. Por quê? Porque ela só se reconhece a partir dos seus antepassados. Quem foram seus antepassados? Foram heróis de guerra? Foram pessoas que construíram grandes castelos? São pessoas que têm boas histórias para contar? São pessoas que constituem o imaginário das pessoas que vivem na Idade Média? Agora, do outro lado, nós temos a burguesia, que é um grupo de comerciantes, né? E esses comerciantes, eles passaram a produzir a sua riqueza diferentemente dos nobres. Eles passaram a produzir a sua riqueza através do acúmulo, da lucratividade do seu comércio, né? Que é aquilo que a gente chama de capital. Mas depois, mais para frente, nós vamos estudar especificamente o que é isso, né? Esses comerciantes, então, eles tinham uma forma também de encarar a realidade. Por quê? Eles eram sujeitos que viajavam muito, diferentemente da nobreza, né? Eles estavam sempre em contato com culturas diferentes, né? Eles, basicamente, para sobreviver, precisavam fazer constante comércio. Eles utilizavam muito da matemática, né, para fazer as suas contas de mais, menos, de vezes, de dividir. Ó, professor de história tem dificuldade em saber quais são as contas, né? Mas enfim, essa burguesia, ela tem uma vida diferente da vida da nobreza, certo? E essa burguesia, num primeiro momento, lá, né, no comecinho da Baixa Idade Média, a partir das Cruzadas, começa a ganhar corpo, mas tem muitas dificuldades. Né? Tem dificuldades porque ela tem que pagar muitos tributos para os nobres, né? Não tem coesão nas moedas, não tem coesão nas medidas, nos pesos, né? Ela tem que pagar, então, muitos tributos, então ela sofre uma dificuldade. Mas conforme o tempo vai passando, as circunstâncias históricas vão mudando, como vocês já devem ter visto em história, né? Ela encontra um caminho de superação dessas dificuldades que é com o rei, né? E aí a formação dos estados nacionais. Pois bem, essa forma que a burguesia tem de viver também faz dela ter as suas próprias ideias. Então, se as ideias da nobreza eram pautadas na religiosidade, as ideias da burguesia vai ser pautada a partir da experiência social dela. E qual é a sua experiência social? A do comércio, a das trocas culturais e a das contas, que a gente chama de matematização, né? Ou seja, ela é um grupo social que faz muitas matematizações, certo? Então, esse período de ascensão da burguesia é um período que transforma muito a Idade Média, que surge com uma maior... Não é que surge, mas tem uma intensidade maior. O comércio, que antes na Idade Média estava só centralizado na Península Itálica, agora ganha corpo na Europa, né? As cidades também, fruto do desenvolvimento do comércio, e também, não de fora disso, a cultura. Né? E esse comércio, essa urbanização e essa cultura vai ficar sendo chamada na história de renascimento. Né? Por que renascimento? Porque faz então um vínculo à vida urbana e ativa do comércio que se tinha no Império Romano, que tinha na civilização romana, que tinha na civilização grega.
Então é por isso que os historiadores classificaram esse período como período de renascimento, tá? Porque essa burguesia, ela, apesar de não existir como classe lá na civilização romana ou na Grécia, mas ela tem novas aspirações nesse mundo da Idade Média, né? Pautada, obviamente, naquilo que é a origem social dela. Nós vamos ver aí a transição das ideias religiosas que vão perdendo força na Idade Média e vão aumentando aí a força das ideias burguesas, dessa matematização que eu disse para vocês. A concepção de encarar a realidade que antes é pautada no teocentrismo, ou seja, Deus é o centro de todas as justificativas, de todas as explicações, né? Tanto da ordem natural como da ordem social. Agora essa forma de encarar a realidade teocêntrica dá espaço para a forma de encarar a realidade que a gente chama de antropocêntrica. Ou seja, o ser humano vai ser então o responsável por explicar a própria natureza e também explicar os fenômenos sociais, tá? Então, eu não sei se você percebe, é esse espírito, né, que nasceu graças ao desenvolvimento da vida em cidades, da vida feita através do comércio, da vida encabeçada pela burguesia, que vai transformar a humanidade. E o berço desse lugar não podia ser outro, né? É a Itália, porque tem um passado gigantesco aí importante, né? Que foi a civilização romana, mas também é naquele espaço que mais vai ter a intensificação do comércio, porque são aquelas cidades que foram preservadas ainda como cidades comerciárias. Então é ali que circula o máximo de riqueza, o máximo de ideias novas e que as pessoas vão construindo a partir dessas ideias novas as suas novas formas de encarar a realidade. E dessa forma de encarar a realidade que é nova, surgiu um movimento chamado movimento humanista. E esse movimento humanista, olha o nome, dá o protagonismo para as explicações do mundo, né, e para as criações do mundo para o ser humano e não mais para Deus. Não era que eles eram ateus, não é isso, mas é só deslocar a forma com que existe uma centralidade da sociedade agora pautada no ser humano e não mais em Deus. É claro que no início desse movimento humanista, esses humanistas, eles vão ter muita proximidade com Deus também, eles não vão abandonar porque fazia parte da sua cultura. E é por isso que a gente vai ver como esse movimento tenta casar as aspirações desse mundo burguês com a vida tradicional da nobreza, a vida tradicional da alta Idade Média, vamos dizer assim, tá? Então o que é esse movimento humanista? O que ele reflete? Ele reflete, né, um homem confiante nas suas capacidades, nos seus talentos, né, nas suas capacidades de agir, nas suas capacidades de criar, nas suas capacidades de pensar. Então, para ele tudo é possível, certo? E, consequentemente, ele coloca aí um peso enorme nas costas dos seres humanos, dizendo que ele é o agente da própria mudança. Então tá vendo como reflete muito o espírito burguês? Enquanto a nobreza era olhar para trás e ver o que Deus escolheu para minha família, a vida da burguesia é olhar para frente. Olhar para frente por quê? Porque a minha riqueza depende do meu trabalho, né? Ou então depende do meu comércio, depende daquilo que eu faço no dia após dia. Beleza? E, consequentemente, essa forma de encarar a realidade, que é de um grupo social específico, que é da burguesia, vai passar a dominar toda a sociedade, porque esse grupo social específico, no futuro, vai alcançar a hegemonia política do Ocidente. Certo? Então nós temos aí um aprimoramento dos talentos e uma explicação racionalizada e estruturada das coisas, criando métodos bastante concretos, de análise concreta, de análise materialista. Então é explicar fenômenos da natureza, por exemplo, nós vamos ver que isso acontece na filosofia, a partir, né, da própria natureza. Você vai falar, nossa, Cláudio, mas isso não é aspectos dos pré-socráticos? Os pré-socráticos não faziam isso também? Faziam. E por isso, então, que esses filósofos desse período, os intelectuais desse período, têm um apreço muito grande ao período clássico. Tem um apreço muito grande à civilização grega, à civilização romana. Porque nessas civilizações, o homem, o ser humano, tinha uma centralidade gigantesca. Né? Só que ao mesmo tempo, quando eles fazem essa valorização dos clássicos, eles não fazem uma valorização nostálgica, sabe? Tipo, naquela época que era legal. Não.
eles pegam esse passado para influenciar eles politicamente, para influenciar eles culturalmente, para influenciar eles poeticamente, tá? E vocês vão ver então que as novas artes, as novas práticas políticas, as novas práticas humanas são muito influenciadas por esse período clássico, certo? E então, esse ser humano aí, agora é um ser humano que, além de pensar, além de refletir com as suas próprias capacidades, é um ser humano que vai agir. E aí você começa a perceber que, como eu desperto, né, dizendo para os seres humanos que eles são agentes históricos, que eles são capazes, que eles são talentosos e que eles podem entender a totalidade do mundo, nós também despertamos um espírito muito importante que é o individualismo. Né? Algo individualista significa eu mesmo vou pensar, eu mesmo vou refletir, eu mesmo vou encarar a realidade, que é também uma forma de encarar a realidade que está dentro do humanismo, que é esse individualismo, né? Essa maneira individualista, esse caráter individualista, porque a crítica faz parte da forma de encarar a realidade, tá? Então, como que essa crítica vê a realidade? Não de uma forma idealizada. Né? Então a forma com que as pessoas viam lá na Idade Média passa a ser transformada agora na Baixa Idade Média e no início da Idade Moderna, tá? Porque o que é valorizado é a experiência real, é o estudo dos sentimentos, por exemplo. Por que as pessoas se emocionam? Né? Isso é importante, né? Quem será que é o dono da nossa própria vida? Então aí tem até estudos de suicídio, olha só, sentimento, suicídio, né? Morte e tal, você pode chegar aí a aspectos importantes, por exemplo, né, do livro Romeu e Julieta de Shakespeare. Né, não tem muito desse traço que eu acabei de dizer, do traço do indivíduo ser o protagonista da própria história. Então, a educação humanista, né, que vai ser muito ensinada agora conforme a ascensão da burguesia e esse terreno fértil para aparecimento dessa corrente humanista, nós vamos ter também aí o estímulo à virtude, o estímulo às qualidades dos indivíduos. Beleza, minha gente? Então essa filosofia renascentista vai ser a filosofia capaz que vai dar corpo ideológico, corpo moral, vai constituir uma verdade para a burguesia quando ela chegar ao poder de forma concreta, né? Quando ela conseguir administrar o Estado de forma concreta. Por enquanto ela está tentando junto com os reis, né? E o Renascimento é fruto disso, é uma experiência nova no meio da Alta Idade Média e no começo da Idade Moderna, da Baixa Idade Média e no começo da Idade Moderna, que vai construir essa forma de encarar a realidade. Dois autores importantes, Erasmo de Roterdã, não podemos esquecer dele, olha lá, século XV e século XVI, né? E o Thomas More, que também século XV e século XVI, que são importantes filósofos que vão trazer essa característica. Thomas More, mais radical, né? De rompimento aí com essa herança da religiosidade, né? Vamos dizer assim, e o Erasmo de Roterdã, um pouco mais conciliador, que tenta envolver ainda os aspectos da Idade Média dentro da sua filosofia. Beleza, minha gente? Então, curte aí, se inscreve no canal, deixe seus comentários daquilo que ficou faltando na aula, que você gostaria de ver aqui, e um forte abraço para todos vocês.